Um dia eu vi um sábio, uma pessoa muito inteligente falando que todo problema que tem no mundo, a solução está aqui também. Aí eu fiquei pensando, mas se a gente quer uma coisa, por exemplo, quer resolver um problema, mas não sabe como resolver e não sabe nem que tipo de problema que é, como é que a gente vai pensar na solução? Eu estava lembrando um tempo atrás, quando eu trabalhava mexendo com fiscalização eletrônica, tinha um equipamento nosso lá que tinha um problema crônico dele, que ele era de energia solar. E esse equipamento parava muito. E todo dia a gente tinha que ir até ele e só virar uma chavinha, ligar e desligar. Aí eu pensei, como que eu posso resolver isso? A empresa não quer investir mais nesse equipamento porque é um equipamento que já está dando muito trabalho. Será que tem como a gente resolver isso de uma forma automática, eletrônica, mas de baixo custo? Aí eu me comprometi a eu mesmo fazer uma pesquisa. Não sabia como, mas eu só tinha uma ideia. Eu tenho que fazer com que esse equipamento ele liga e desliga quando a energia faltar, ou seja, quando as baterias acabarem. Até então eu não tinha conhecimento de um componente que quando eu fui pesquisar, eu fiquei sabendo dele. Aí comecei a pesquisar componente que gera sinal de clock, de relógio. Aí quando eu pesquisei isso, apareceu para mim um circuito que chama CI555. E eu pesquisei e vi o funcionamento dele e achei um vídeo na internet na época, no YouTube, muito, mas muito bem explicativo. Inclusive ele está lá até hoje, que é do canal Electrolab. Foi o canal que me ajudou a abrir a mente para isso. Ele mostrou todas as funções que esse componente ele executava. Estável, monoestável, biestável. Eu vou ver uma que enquadra no que eu estou querendo. Aí eu vi uma lá que era biestável, ou seja, tinha duas condições, ligado e desligado. Opa, me atinou para isso. Então essa aqui eu acredito que vai resolver meu problema. Então eu pesquisei, vi que dava para usar ele, comprei esse componente. Esse componente, não sei se foi R$ 1 e pouco, ou R$ 2, não sei, não lembro o preço, é baratinho. Comprei uma plaquinha, montei esse circuitinho, coloquei um relé de 12 volts, acionando esse relé também com um componente eletrônico, um transistor. Pesquisei, estudei sobre ele também, porque o componente em si só, ele é fraquinho, então eu preciso de acionar um componente que tem uma carga maior. Por que isso? Porque quando eu ia lá no equipamento e ligava e desligava ele, eu estava cortando uma corrente alta na entrada ali do inversor. Então eu pensei, para mim fazer isso com um componente desse tamanhozinho não dá. Então eu tenho que usar um componente, um mecanismo que tem uma corrente maior, que no caso é o relé de 12 volts, que suporta ali uns 40 amperes, que era uma corrente compatível com aquela corrente de entrada. E assim eu fiz. Montei esse circuitinho, coloquei lá, nem sabia se ia funcionar, porque era desconhecido para mim na época. E eu coloquei ele lá e fiquei observando. Toda vez que a energia faltava, eu alimentei essa plaquinha na saída do inversorzinho fraquinho. Quando ele saía, ele pegava a energia residual da bateria, que tinha pouquinho lá, uns 12, 18 volts mais ou menos, que é a hora que o inversor ele corta, ele para de funcionar. Mas com essa energia acionava a plaquinha. Aí esse CI, que é na configuração biestável, ele ficava ligando e desligando. Nele ligar e desligar era a mesma coisa de eu ir lá no botãozinho, ligar, esperava um tempinho e ligar de novo. Ele voltava a funcionar. Com isso resolveu o problema. Ou seja, um problema que eu sabia que existia, mas não sabia como resolver. Então realmente todo problema que tem no mundo, ele existe solução. E essa foi a solução. E funcionou muito bem por muito tempo. Então hoje, se você tem algum problema que você não sabe como resolver, pesquisa, que provavelmente, com quase 100% de certeza, que tem a solução sim, para você resolver ele. E vale muito a pena pensar sobre isso.